Hoje nós iremos falar sobre a síndrome de radiação aguda, tá bem? Nas aulas anteriores, a gente pôde estar vendo aí a questão dos efeitos biológicos, né? A classificação deles, e vimos um pouco sobre os efeitos biológicos pré-natais que atingem aí o feto quando ainda está na barriga da mãe, né? Dentro da placenta. Então, esses efeitos, quando eles são causados por uma alta taxa de dose, né? Quando uma dose muito grande de radiação, quando uma dose de radiação ela é muito, quando ela é muito alta, o indivíduo ele pode apresentar, tá, sintomas decorrentes dessa dose de radiação, certo? E aí o que é que vai acontecer? Essa dose muito alta, ela vai ocasionar o que nós conhecemos por síndrome de radiação aguda, tá bom? Que nada mais é do que um conjunto de sintomas que vai se manifestar no indivíduo irradiado, e dessa forma, esses sintomas ele pode ocasionar uma série de sintomas que pode levar o indivíduo até mesmo à morte, tá certo? Então, a definição mais perfeita que a gente tem para essa síndrome fica sendo a seguinte: conjunto de sintomas e sinais clínicos consequente a uma irradiação de corpo total desenvolvida em um curto período, né? Esse período varia de segundos a minutos. Então, para que o indivíduo ele seja irradiado de corpo total, né, todo o corpo seja exposto a uma alta dose de radiação, é necessário que haja um acidente com a fonte radioativa, pois no exame, por exemplo, radiológico, ele não vai é, irradiar a pessoa de corpo inteiro, certo? Então, dessa forma, esse tipo de síndrome, esse tipo de evento, ele só acontece normalmente quando a gente fala de acidentes radiológicos que envolvam aí fontes de radiação, tá bem? Então, os sintomas e os sinais desse tipo de evento podem acontecer, né, podem se manifestar em um curto período de tempo. Nesse caso, esses sintomas, esses sinais, eles se manifestam aí de segundos a minutos, tá? Então, a partir do momento que o indivíduo ele é irradiado e começa a manifestar esses sintomas da radiação de forma imediata, sem um prazo muito longo, o que é que acontece? A gente tem essa síndrome de radiação aguda, tá bem? Agora, caso o indivíduo ele seja irradiado, passe ali dias, semanas, até meses, e ele não sinta nada, então, possivelmente, o que pode se desenvolver ali é algum efeito biológico por algum dano causado ao material genético de forma tardia, tá? A síndrome de radiação aguda, ela só acontece quando eu tenho altas doses e os sinais e os sintomas dessa irradiação forte aparece aí em questão, tá? De pouco tempo, em questão de segundos, em questão de minutos. Quando esses sintomas eles demoram para aparecer, eu não tenho uma síndrome de radiação aguda. Eu posso ter a origem de um efeito estocástico, né? A qual eu vou ter o acúmulo de dose e só depois de um tempo é que o efeito ele vem a se manifestar, tá certo? Então, a exposição com feixes externos de radiação, ou seja, eu não tenho uma fonte de radiação dentro do meu organismo, eu estou sendo exposto a ela, em alguns casos pode ser acometida através de contaminação interna por radionuclídeos, ou seja, dentro da medicina nuclear, que é uma área da radiologia, dentro da radiologia industrial, existem algumas fontes radioativas que elas podem ser aplicadas no organismo do indivíduo com algum fim terapêutico, tá? Ou diagnóstico. E aí o que acontece? Quando acontece a inalação, a ingestão desses materiais em grande quantidade e de forma descontrolada ou acidental, a gente tem o que nós consideramos por contaminação interna, quando o indivíduo ele não tem
a necessidade, tá? Opa. Quando o indivíduo não tem a necessidade de ter aquele material dentro do seu organismo. Então, através aí de acidentes, os indivíduos eles podem acabar se contaminando com esses radionuclídeos, tá? Que pode estar também resultando em valores muito altos e elevados de dose absorvida. Essa dose absorvida, aquilo que o corpo, né, ele absorve de radiação. E aí, dentro desse contexto, essas exposições, essas contaminações internas normalmente ocorrem em situações de acidente, certo? A qual a gente tem um reator nuclear, um acelerador de partícula, ou até mesmo equipamentos de raio-x que podem estar com algum defeito ou que podem ser descartados de forma incorreta. Uma situação parecida e inerente a isso foi o acidente que aconteceu em Goiânia, certo? Com a fonte de césio 137. Ela foi abandonada no ferro velho e os catadores, né, acabaram encontrando e se contaminaram e contaminaram várias outras pessoas, tá bem? Então, dentro dessa síndrome de radiação aguda, o nosso foco principal são os acidentes envolvendo a radiação que podem acometer o indivíduo que tem o contato com essa fonte, tá bem? Lembrando que as fontes de radiação, elas podem ser classificadas de duas formas. Vou aqui anotar para vocês. Nós temos a fonte selada e a fonte não selada. Quando eu falar de uma fonte selada, eu falo de uma fonte protegida, que ela vem com uma blindagem, a qual essa blindagem não deixa que ela irradie, né, exponha o meio à radiação. Já a fonte não selada é aquela que ela por si só, ela já está irradiando ali sua energia e quem estiver perto, né, acaba sendo atingido. Então, na medicina nuclear, na radioterapia, as fontes, elas são seladas, elas são encontradas dentro de blindagens que impedem com que os raios, né, a radiação, as partículas, elas se proliferem aí para o meio. A fonte não selada é aquela que não é protegida, então apresenta um risco maior do que nós conhecemos aqui por contaminação e que pode gerar essa síndrome de radiação aguda, tá bem? Então, como resultado dessas exposições muito elevadas, desses altos níveis de dose absorvida pelo corpo, o organismo ele vai desenvolver uma resposta. Essa resposta, ela pode se manifestar sob a forma de sintomas, tá? Que vão indicar alterações profundas provocadas pela radiação. Então, existem algumas regiões do corpo, tá? Que irão apresentar sintomas, né? Pois nós sabemos que algumas células do corpo são mais sensíveis, são mais radiosensíveis, e desta forma, o que é que acontece? Elas serão as primeiras células, né, o primeiro tecido a desenvolverem um tipo de resposta, um tipo de dano, de efeito biológico. Aqui no caso, vai ser caracterizado como síndrome de radiação aguda. Então, o efeito da radiação, ela vai depender, né, para que esse efeito se manifeste, depende de alguns fatores, como a dose absorvida, certo, pelo organismo. Essa dose absorvida, ela é equivalente à quantidade de radiação que o meu organismo, que uma massa do meu organismo absorve, tá bem? A taxa de exposição, ela condiz com a taxa com o valor a qual o indivíduo ele foi exposto naquele local aonde eu encontro essa fonte de radiação, tá? Essa taxa de exposição, ela pode ser crônica ou pode ser aguda. E a forma de exposição, se foi de corpo inteiro, né? Se o indivíduo foi irradiado apenas em uma localização ou se ele foi contaminado apenas em um local. Então, para que os efeitos eles se manifestem, eu dependo desses fatores. Lembrando que quanto maior for a dose, maior vai ser o efeito manifestado.
E lembrando que, se tratando da síndrome de irradiação aguda, o indivíduo pode vir a óbito, tá bem? Por conta aí dessa alta taxa de exposição e por conta dos sistemas mais radiosensíveis no corpo terem a chance de manifestar um efeito de forma aí mais brusca, de forma mais acentuada, ok? Então, o conjunto e a sucessão de sintomas que aparecem em vítimas de acidentes envolvendo doses elevadas de radiação é o que nós vamos chamar de síndrome de irradiação aguda. Os efeitos dessa síndrome acometem três sistemas específicos, sendo eles o sistema ou tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo, tá? O tecido ou as células do tecido gastrointestinal e o sistema nervoso central. Olha que interessante. Lá nos nossos tecidos do corpo, se a gente for medir qual tecido mais radiosensível, mais radioresistente, a gente encontra o sistema nervoso central como sendo mais radioresistente. Aqui na síndrome de radiação aguda, ele já vai ser radiosensível, pois para que essa síndrome aconteça, eu preciso de doses elevadas de radiação, tá? Tão elevadas que venham a prejudicar esses três sistemas. Eu tenho efeitos que são manifestados por esses três sistemas, tá bem? Então, dentro do tecido hematopoético, eu vou ter ali as minhas células sanguíneas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, sendo atingidos, sendo danados pela radiação, lesionados. As células do tecido gastrointestinal, a mucosa, ela é muito sensível, certo? Então, vai haver ali uma alteração nesse sistema do indivíduo, a qual ele pode passar a ter náuseas, a vomitar, até diarreia. Isso tudo com a presença de sangue, tá? Uma vez que a radiação aqui, ela realmente vai lesionar o tecido. Sistema nervoso central, o paciente pode ser acometido aí por desmaios, convulsão, confusão mental, certo? Tudo isso por conta da radiação, tá? Então, essas informações aqui eu tirei de um estudo, tá? A qual foi concluído que lá nos acidentes de Chernobyl, tá, e Goiânia, a dose letal média, ou seja, a dose capaz de matar o indivíduo por conta da síndrome de irradiação aguda, ela fica entre 4 e 4,5 Gray, tá? Então, o indivíduo que ele é irradiado com doses iguais ou maiores a esses dois valores, elas tendem a morrer, tá? Então, dentro desse estudo, a dose letal média fica entre 4 e 4,5 Gray. Isto significa que, de 100 pessoas irradiadas com estas doses, metade morre, tá? Então, isso foi estabelecido através aí de um estudo dentro das pessoas que sofreram a síndrome de irradiação aguda, tanto em Chernobyl como em Goiânia, tá bem? E aí, quanto menor for o intervalo de tempo entre a exposição e o início do quadro clínico, mais graves serão os sintomas. Ou seja, eu fui irradiado nesse instante, agora, e no mesmo momento eu já começo a vomitar, sentir náusea, a desmaiar, ter uma convulsão, isso significa que o negócio foi grave, tá? Que o efeito ele foi mais profundo do que a gente imaginava. Então, quanto menor é o tempo de manifestação de sintomas, mais grave é o estado, tá, do indivíduo que foi irradiado. No caso dos pacientes de Goiânia, alguns já apresentavam náuseas e vômitos no mesmo dia após a exposição ao césio, né? A fonte de césio 137, tá bem? Então, a radiação, ela pode matar o indivíduo, certo? Caso haja aí uma dose absorvida entre 4 e 4,5 Gray. E é claro que mais que isso, né, aumenta muito mais a possibilidade do indivíduo vir a óbito. E por que que isso acontece, né? Por que que há a possibilidade do indivíduo ele vir a óbito com essas altas exposições à radiação? Esses sistemas que eu citei anteriormente para vocês, eles são os mais, né, sensíveis em relação a essa síndrome. E são sistemas que são primordiais ao nosso corpo. As células sanguíneas, por exemplo, elas levam oxigênio para os órgãos. Se não tiver oxigênio nos órgãos, eu vou ter algum acometimento, tá? Dos mesmos. Eles podem infartar, por exemplo, por não possuírem
oxigenação, né? E até mesmo o sangue, que fica sendo ali primordial dentro do seu desenvolvimento e do estabelecimento de suas funções. O sistema gastrointestinal é aquele que a gente usa para se alimentar, é onde a comida ela vai ser digerida, vai ser armazenada. Dessa forma, haverá impossibilidades, né, na alimentação do paciente. Então, o que acontece é que ele vai ficar mais debilitado, ainda mais tendo essas náuseas, vômitos e diarreia, que são os sintomas principais envolvidos nesse sistema. Dentro do sistema nervoso central, a gente tem ali um quadro de demência, né? O indivíduo ele vai desmaiar, ele pode ter convulsões, algum tipo de confusão mental, tá certo? E aí tudo isso é inerente a esse processo de radiação. Lembrando que quanto mais rápido o efeito se manifesta, mais graves serão os sintomas e mais grave e foi a irradiação que acometeu aquele indivíduo. Então, assim que você é irradiado e já sente algo, né, suspeite que houve ali uma alta taxa de dose, e é claro que isso é mais inerente a um acidente, né, com uma fonte de radiação. E aí esses sintomas se manifestando de forma muito rápida, atribui aí o que nós conhecemos, a síndrome de radiação aguda, tá bom? Tá dando para entender? Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, aqui na apostila tem síndrome da radiação aguda. Pode receber esse nome também. Ó, pode ser síndrome de irradiação aguda, síndrome da radiação aguda, pode ser síndrome aguda de irradiação ou da radiação, certo? Certo, professor. Todas têm o mesmo significado. Altas doses de radiação no corpo, causando sintomas imediatos e que podem levar o indivíduo até a óbito. Mais alguma pergunta? Lembrando que isso, gente, é inerente a acidentes, tá? Um exame ali que você faz numa clínica, isso não vai causar síndrome de radiação aguda não, tá bom? É preciso aí uma alta energia, uma alta dose absorvida para que esses sintomas, né, eles venham a se manifestar. Quer perguntar, Dayana? Ative o microfone se for falar. Vamos lá. Se quiser perguntar, é só ativar o microfone e falar, gente. Então, o sistema neurológico, tá? São realmente os sintomas mais nocivos, mais perigosos que a gente tem dentro da síndrome de radiação aguda. Porque isso vai mexer, gente, realmente com a mentalidade do indivíduo. Então, sintomas como apatia, que é quando a pessoa ela se sente deprimida, sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Atáxia, que é quando o indivíduo ele perde ali os seus equilíbrios ou tem a sua coordenação motora prejudicada. E convulsões, tá? Indicam uma alta taxa de exposição de radiação sobre o corpo, na verdade, sobre o sistema nervoso central. Então, se a região aqui do crânio, a região aqui da medula for atingida por essas altas doses, o indivíduo ele pode apresentar esses 3 sintomas: apatia, atáxia e convulsões, indicando altas taxas de exposição ao sistema nervoso central, tá certo? A alopecia, que é a perca de cabelo, né? É a calvície, na verdade, ela ocorre desde a primeira até a 4ª semana após a exposição. Ou seja, esse tipo de sintoma, essa perca de pelos no corpo, no cabelo, na cabeça, acontece dependente da dose absorvida de radiação, certo? Então, o que acontece? Os cabelos, eles têm uma capacidade de se regenerarem muito rápido. Não é à toa que os homens, por exemplo, cortam o cabelo, logo ele nasce, né? A mulher também da mesma forma. Então, com isso, o que é que vai acontecer?
Por mais que haja a perca de cabelos, com o tempo eles podem voltar a crescer. Porém, certo? Algumas regiões, elas podem ficar ulceradas, pode ficar com as feridas, tá bem? Essas feridas acabam impedindo aí que os folículos pilosos, que são as aberturas para que o cabelo ele brote, né, ele saia, ficam aí prejudicados, impedindo o crescimento do cabelo, tá certo? O césio não está dentro do aparelho de tomografia, tá bom? O césio ele é uma fonte radioativa, então ele pode ser encontrado, né, em equipamentos antigos de radioterapia, tá bem? Para fazer tratamento de pacientes. Na tomografia, eu tenho o tubo de raio-x igual no raio-x convencional, certo? Onde vai ser emitida a radiação X, certo? Tomografia emite radiação X. O césio ele normalmente emite partículas gama, partículas alfa, dependendo aí da energização, né, e do grau aí de atividade que ele esteja emitindo, tá bem? Mas tomografia, a gente tem raio-x, que vai ser produzido ali dentro, tá? Então, dentro da síndrome de irradiação aguda, a gente tem a síndrome prodrômica, certo? Que é a primeira síndrome a acometer a síndrome de irradiação aguda. Então, um conjunto de sintomas que se manifestam de forma muito rápida, de minutos aí até um dia após a exposição, é o que eu chamo de síndrome prodrômica, tá bom? A qual a gente vai ter ali o surgimento de náuseas, de enjoo, de vômitos, anorexia, porque o paciente ele passa a perder a massa corporal dele muito rápida, diarreia e mal-estar generalizado, tá certo? Esses sintomas estão dentro dessa síndrome prodrômica, tá bom? A severidade, né, que é o grau de dano, a duração dessa síndrome prodrômica e o tempo para que os sintomas eles possam aparecer dependem da dose absorvida pelo organismo. Então, quanto maior for a dose absorvida, mais rápido esses sintomas eles podem estar se manifestando. Quanto menor for a dose absorvida, mais lento vai ser o aparecimento desses sintomas, podendo até mesmo não aparecer, dependendo aí da dose que foi absorvida. Se foi muito baixa, se foi além de baixa, certo? Então, caso o indivíduo ele seja irradiado aí ou contaminado, né, durante um acidente e passe a apresentar esses sintomas, tá? É um sinal, é um indício de que foi exposto a uma alta dose e a altas taxas de doses, tá? A qual já começa a haver o comprometimento das membranas celulares. Então, a célula ela já começa a sofrer o dano de forma imediata, o que vai estar causando, né, diretamente e indiretamente, esses sintomas aí, náuseas, vômitos e etc, tá certo? Então, a primeira coisa a se manifestar no indivíduo é a síndrome prodrômica, tá? São esse conjunto de sintomas. Após eles, é que vão se desenvolvendo sintomas nos sistemas específicos, como o hematopoético, o nervoso e o digestivo, tá? Após a síndrome prodrômica, né, a gente pode ter aí a síndrome hematopoética. A síndrome hematopoética é aquela que vai atingir as células sanguíneas, os componentes do sangue. Então, aqui o indivíduo ele pode ter o que nós conhecemos por leucopenia, tá? Que é uma redução do número de glóbulos brancos, e também pode ocorrer a, a questão da diminuição, da redução de glóbulos vermelhos também. Então, o paciente ele passa a ficar anêmico, passa a ficar realmente bem abatido por conta dessa síndrome, sente tontura, tá? Uma vez que a região do cérebro não vai estar recebendo oxigênio suficiente através do sangue, tá? E aí, em consequência de tudo isso, tá? As células tronco da medula óssea também acabam sendo alteradas por conta dessa redução aí das células sanguíneas, tá? Existe a síndrome, tá? A linfopenia.
ok? A qual nós temos a redução dos linfócitos na corrente sanguínea. Esses linfócitos, eles são células, tá bom? Que são aí de extrema importância durante o processo de regeneração das células sanguíneas, tá? E ajudam bastante aí na questão do sistema imunológico. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tiver a radiação alterando esses linfócitos, aí que piora o quadro, tá? Hematopoético do indivíduo. Então, dentro da síndrome de irradiação aguda, primeiro vem a síndrome prodrômica, depois vem a síndrome hematopoética, tá? Ou seja, a gente vai aqui do tecido mais sensível até o menos sensível, para que a ordem desses sintomas se manifeste, tá? Alguma pergunta, gente? Querem fazer alguma pergunta? Aí, ó, após ocorrer essa síndrome hematopoética, acontece a síndrome gastrointestinal, né? Segundo tecido aí mais radiosensível do corpo. E o que é que vai acontecer? Para que ocorra essa síndrome gastrointestinal, eu preciso realmente de doses muito elevadas de radiação. Então, o que é que pode acontecer? Eu posso ser contaminado e desenvolver aquele... Professor, Oi, é o segundo tecido o quê? mais radiosensível, tá? Que existe ali uma facilidade maior dele ser atingido pela radiação, tá? Então, baixas doses podem comprometer esse sintoma, tá? Justamente por ele ser ali bastante radiosensível, tá bem? Então, o que acontece? Eu posso ter uma dose de radiação a qual apenas o meu sistema hematopoético, apenas as células sanguíneas, elas sofram com esses sintomas, tá? E os demais sistemas pode ter aí a chance de não sentirem nada, de não desenvolver nenhum tipo de sintoma, tá certo? Então, aqui na síndrome gastrointestinal, a gente vai ter lesões na mucosa intestinal. Então, a região ali do estômago, do intestino grosso, delgado, tá? Passam a serem atingidos por essa radiação, dando aí uma entrada para a invasão bacteriana dentro dessa mucosa, tá? Tudo isso pode ser caracterizado através dos seguintes sintomas: náuseas persistentes, vômitos e diarreia com a presença de sangue, certo? Além de graves manifestações hematopoéticas. Se acontece a síndrome gastrointestinal, consequentemente, antes dela aparecer, houve a síndrome no sangue, né? A síndrome hematopoética, tá bem? Após o sangue e o tecido gastrointestinal serem atingidos, manifestarem sintomas acerca da radiação, tá? Acontece a síndrome do sistema nervoso central, tá bem? Essa síndrome, ela vai ocorrer com doses extremamente altas, sendo aí a parte mais perigosa, entre aspas, tá? Da síndrome de radiação aguda, onde surgem distúrbios neurológicos intensos, tá? A qual o paciente ele pode, sei lá, desmaiar, entrar até em coma, ter convulsões, o que já pode acarretar aí para uma série de outros efeitos que envolvem outros organismos do corpo, tá bem? Então, o paciente aqui, tá? Ele vai ter realmente já os seus últimos minutos de vida, quando a síndrome ela atinge o sistema nervoso central, tá? Aqui é um passo já para a morte surgir em poucas horas, uma vez que todo o sistema neurológico ele vai ser atingido. Dessa forma, todos os sistemas do corpo que são controlados pelo sistema neurológico, tá? Também serão atingidos. Então, a chance do indivíduo morrer é muito raro, é muito rápida, tá? O que é que pode estar acontecendo, gente, dentro dessas síndromes, né? Se a dose ela for muito, extremamente alta, o primeiro sintoma a surgir já pode ser esse do sistema nervoso central e o paciente já ir a óbito, tá? Quanto menor a dose, aí vai passando dentro de cada uma. Então, recapitulando, os sintomas mais simples, né? A gente classifica como síndrome prodrômica,
é aquela que aparece ali após alguns minutos da irradiação. Após isso, pode ser manifestada a síndrome hematopoética, alterações no tecido sanguíneo. Depois disso, eu posso ter a síndrome gastrointestinal, onde eu preciso ali de uma dose mais elevada, sendo esse sistema muito radiosensível, né? A mucosa muito sensível à radiação. Então, lesões ali ulcerativas, por exemplo, podem ser ocasionadas de forma bem rápida, tá certo? E por último, nós temos a síndrome do sistema nervoso central, tá? A qual o indivíduo ele pode vir a óbito, pode vir a morrer após aí poucas horas, né? Depois de que ele foi contaminado e irradiado por conta da radiação. Essa síndrome do sistema nervoso central é a última etapa da síndrome de irradiação aguda, a qual são necessárias aí altas bem grandiosas, né, de radiação, de dose, a fim de que os sintomas aqui venham a se manifestar, tá certo? Então, nessa tabela, né, eu trago para vocês os sistemas, nessa primeira coluna, que podem ser atingidos, a quantidade de dose absorvida que o corpo precisa absorver para manifestar os sintomas, e nesta última coluna, os sintomas que podem ser, que podem aparecer, né, podem estar caracterizando ali a síndrome de irradiação aguda. Então, doses, né, iguais ou menores que 1 Gray, lembra no Gray, né, que eu expliquei para vocês, é a unidade de dose absorvida. Então, ela indica o quanto de dose a massa do corpo absorveu durante uma irradiação ou durante uma contaminação. Então, doses menores ou iguais a 1 Gray, tá, apresenta a ausência de sintomas na maioria dos indivíduos, tá bem? Então, aqui é normal, o paciente ele não vai manifestar nenhum sintoma, né, de forma imediata. Lembra que qualquer dose de radiação pode ser prejudicial ao organismo. Isso porque doses cumulativas podem causar o que nós conhecemos por efeitos estocásticos. Porém, se tratando da síndrome de irradiação aguda, doses menores ou iguais a 1 Gray não são capazes, tá, de apresentar os sintomas lá da síndrome prodrômica, né? Náuseas, anorexia, vômito, tá? Não causa nada ao paciente. Doses iguais, né, a 1 ou a 2 Gray, ou que vá de 1 a 2 Gray, tá? Já apresenta reações leves generalizadas, tá? Aonde o paciente ele já pode ter náuseas e vômitos ali de 3 a 6 horas após a exposição, porém o efeito em 24 horas ele desaparece, pois ainda nessa quantidade de dose, o que é que pode ocorrer? As células, os sistemas, elas podem realizar um mecanismo de reparo celular, fazendo com que, então, as células danificadas, tá? Elas voltem a ter a sua forma e as suas funções sem nenhum tipo de prejuízo, tá bem? Doses que estejam entre 2 a 4 Gray já estão inclusas dentro da síndrome hematopoética leve. Então, eu vou ter ali sintomas no meu sistema sanguíneo de forma leve, de forma moderada, que não é tão grave, né, mas que já apresenta ali um quadro clínico ao paciente. Então, de sintomas aqui, nós temos depressão da função medular, onde o paciente pode apresentar uma linfopenia, né, a ausência de linfócitos, leucopenia, a ausência, a redução no número de leucócitos, trombopenia, anemia, tá bem? Tudo que envolver ali as células sanguíneas pode estar apresentando uma redução dessas células, ocasionando esse efeito, tá? Essa depressão da função medular tem um máximo aí de aparecimento em 3 semanas após a exposição, tá? E volta ao normal em 4 a 6 meses. Então, vejam que para que exista novamente ali a produção adequada das células sanguíneas demora bastante, né? Então, aqui, como eu tenho uma dose
que já se estabelece nesse padrão de 4 Gray, o que é que pode acontecer? O indivíduo, tá, que é ali irradiado, ele já pode manifestar algum tipo de sintoma, tá bom? E, desta forma, ele já pode até morrer, uma vez que a gente precisa ali de uma dose mínima entre 4 e 4,5 Gray para que o indivíduo ele possa morrer. Então, essa síndrome hematopoética leve pode ocasionar também a morte do indivíduo, tá certo? O segundo ponto ali que a gente tem é a síndrome hematopoética grave, né? Então, aqui eu já tenho o sistema circulatório, né, as células do sangue, totalmente alteradas, aonde eu tenho uma depressão severa da função medular. O que é que isso quer dizer? Eu tenho ali a perca total das células sanguíneas. Então, aqui o paciente ele já pode até desenvolver uma leucemia, tá? Em decorrência dessa alta dose de radiação. Para isso, eu preciso de doses que estejam aí entre 4 e 6 Gray, tá bem? Para que essa síndrome hematopoética grave ela venha a se manifestar. Para que a síndrome do sistema gastrointestinal venha a aparecer, eu preciso de doses que estejam entre 6 e 7 Gray, sendo aí os sintomas mais comuns, diarreia, vômitos, hemorragias e diarreias e vômitos com a presença de sangue, tá bem? Justamente pelas lesões que são ocasionadas ali na mucosa gastrointestinal. Então, o pulmão, tá, gente? Ele também pode ser atingido dentro dessa síndrome, uma vez que é através dele que eu tenho uma troca gasosa entre o alvéolo, né, pulmonar, e a região, como é que eu posso dizer? Dos capilares sanguíneos. Então, o nosso pulmão, ele é formado por vários alvéolos, né? Esses alvéolos são sacos, e esses sacos, eles levam gás carbônico, tá? Para dentro do capilar, que é um vaso sanguíneo que passa ali perto dele, e o capilar envia oxigênio para ele, tá bom? Quando eu chego aqui nessa síndrome pulmonar, o meu sistema hematopoético já foi totalmente danificado. Então, não há agora essa troca gasosa de forma eficiente, tá? Há dificuldade aí do oxigênio chegar até a região do alvéolo. Então, aqui o paciente ele pode ter uma insuficiência respiratória aguda, né? Uma dificuldade no seu processo de respiração. Para isso, eu preciso de doses que estejam aí de 7 a 10 Gray para causar essa síndrome pulmonar, tá? Doses iguais ou maiores que 10 Gray causam a síndrome do sistema nervoso central, podendo ocasionar um coma e morte horas após a exposição ou até mesmo de forma imediata, se essa dose ultrapassar esse valor, certo? Então, essa tabelinha é bem importante, mostrando para a gente aí a dose necessária para a manifestação dessas etapas, né? Da Tira síndrome. agora a tabela não, professor, que eu tô escrevendo. Tá bom. E aí vejam a importância desses valores de dose para cada etapa dessa, tá? Que é acometida dentro da síndrome de radiação aguda, tá bem? Alguma pergunta enquanto vocês copiam aí? Alguma dúvida? A gente perguntar alguma coisa? Lembrando que esse slide, tá? Eu acho que a Daiane já passou para vocês. Já enviei para ela passar para o grupo. Lembrem, né, do prazo para vocês enviarem os trabalhos, tá certo? Quem está enviando, eu estou mandando um e-mail dizendo assim, recebido, tá? Só para confirmar aí o envio de vocês. Pronto, posso passar?
Pode, professor. Então, essa outra tabelinha, tá? Ela vai nos mostrar os sintomas da síndrome de radiação que acontecem em função do tempo, tá? Então, a gente tem aqui nessa primeira coluna as semanas, né? A primeira, segunda, terceira e quarta. E aqui nós vemos os possíveis, né? Os prováveis e os improváveis quesitos quanto à sobrevivência do indivíduo, tá bom? Então, ó, na primeira semana, né, é provável, tá, que o indivíduo, se ele tiver doses entre 1 e 3 Gray, que ele não manifeste nenhum sintoma definido, tá bem? Na segunda semana, também não vai apresentar nada. Na terceira semana, é provável que apareça aí a alopécia, né, que é a perca de pelos no corpo, perca de apetite e indisposição. Na quarta semana, já é possível o indivíduo estar com a garganta dolorida, né? Justamente porque essa mucosa da garganta que se interliga com o esôfago, tá? Que faz parte do sistema gastrointestinal, já começa a ser ali modificada, lesionada. O paciente apresenta diarreia e emagrecimento moderado, tá? Doses que estejam entre 4 e 7 Gray. Na primeira semana, tá? O paciente apresenta ali náuseas e vômitos, tá? Na segunda semana, alopécia, né? A depilação ali nos pelos do corpo, a perca de cabelo, perca de apetite, garganta dolorida, diarreia, emagrecimento e dependendo da gravidade desses sintomas, pode vir mesmo até a morrer, certo? Uma vez que eu já ultrapasso aí a média de dose letal, né? Que fica entre 4 e 4,5. Pacientes que são contaminados, né? Com doses aí maiores que 8 Gray, tá certo? Podem apresentar aí náuseas, vômito, diarreia, garganta inflamada, úlcera na região gastrointestinal, febre, emagrecimento rápido e morte. Então, doses maiores que 8 Gray já se tornam um pouco improvável, tá? A sobrevivência do indivíduo. Ah, professor, mas não existe um remédio, alguma coisa que tire o efeito da radiação? Tem, né? Tem um remédio que vai aliviar a náusea, o vômito, a diarreia. Mas o remédio que vai tirar a radiação do seu corpo, infelizmente, isso não vai existir, tá bem? Então, o indicado é que pessoas nessa situação, né, de síndrome, elas fiquem aí isoladas, né, de outras pessoas, a fim de que elas não venham a contaminar. Uma vez que a pessoa que foi contaminada, ela vira a fonte de radiação, né? Ela vai o organismo dela vai emitir aquela energia até que ela cesse, até que ela acabe por total, tá bem? Então, essa outra tabelinha, eu trago para vocês os sintomas e sinais, tá? Da síndrome de radiação aguda, do menos grave, começando do menos grave até o grave, tá certo? Que é a morte. Então vejam aí que a gente tem anorexia, né? Envolvendo a perca de apetite, náusea, vômito, debilidade e fadiga, como sendo os sintomas lá da síndrome prodrômica, né? Que dão início à síndrome de radiação aguda. A prostração, que é quando o indivíduo fica bem debilitado, né? Deitado direto, não tem mais força para se levantar. Diarreia, conjuntivite, eritema, que é uma irritação na pele, tá? Choque anafilático por conta de falência aguda da circulação periférica, já ficam sendo aí sintomas a qual o indivíduo ele já deve ficar atento, né? A saber que existe algo de errado ali com o seu corpo por conta dessa dose de radiação. Oliguria, que é a redução da excreção urinária, né? O paciente tem dificuldade para urinar. Ataxia, que é a perda de coordenação dos movimentos. Desorientação e coma, né? Já ficam sendo aí os efeitos mais graves. E a morte fica sendo aí o último, né? A qual o indivíduo ele precisa de altas doses de radiação
para que chegue a ficar tanto em coma como chegar a óbito, né? Eu preciso de doses muito altas para atingir o sistema nervoso central, tá bem? Então, dentro dessa síndrome de radiação aguda, a gente destaca os acidentes radiológicos que aconteceram aí durante a história da humanidade. Então, aqui eu tenho um vídeo para vocês acerca do acidente que aconteceu em Goiânia. Então, eu preciso que vocês me digam se o áudio tá bom para vocês, certo? Se vocês estão conseguindo ouvir. Então, sinalizem aí já de imediato. Deu para ouvir? Tá muito baixo. Mas, gente, os meus volumes aqui, tanto do vídeo como do notebook, estão tudo alto. Eu acho que é o próprio vídeo que deixa... O próprio Zoom que deixa o vídeo baixo. Mas dá para ouvir, mesmo estando muito baixo? Tá, então eu vou voltar do início. Aí eu peço que vocês botem aí o telefone perto do ouvido para poder escutar melhor. Isso aí. Deixa eu ver aqui se tem algum... Rapidinho, gente. Deixa eu ver se tem alguma configuração que para modificar aqui o áudio. Vocês estão me ouvindo? Estão me escutando? Pronto. Vê se melhorou o áudio do vídeo. No dia 13 de setembro de 19... Melhorou? Ou tá do mesmo jeito? E aí, gente? Tá do mesmo jeito? Melhorou? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Melhorou? Pronto. Pois eu vou botar aqui do início. Então, prestem atenção nesse vídeo, tá? Que, resumidamente, ele vai falar sobre o acidente que houve em Goiânia, tá bem? Caso alguém não escute ou dê alguma interferência, depois eu mando pro grupo de vocês o link do vídeo. No dia 13 de setembro de 1977, dois catadores de material Tá, gente. Vou desativar o microfone. Aí vocês me digam se vai parar o áudio. Então eu tenho que deixar ligado para que o som ele possa sair aí para vocês. Então vamos lá continuar do jeito que está aqui.
E dois trabalhadores inverteram para o esgotamento de terapia zona. Então, gente, deu para ouvir aí, deu para entender do que se tratava o vídeo. Me digam aí se deu No dia certo. 3, Então, gente, o vídeo, né, ele trata do acidente nuclear que aconteceu em Goiânia, né, com a fonte de Césio 137, aonde um catador, né, lá da sucata, ele achou uma fonte, né, um aparelho, na verdade, abandonado, com uma fonte de Césio 137. Observando, né, as características daquela fonte, um pó que brilhava, ele acabou levando para casa e mostrou, né, para todo mundo. E aí foi ficando ali bem conhecido como o homem que achou, né, o pó brilhoso. E todo mundo chegava para olhar, para pegar, levava para casa. E dessa forma, sem saber que se tratava de uma fonte radioativa, as pessoas iam se contaminando, né, constantemente com aquela fonte. E aí, logo após, um dia, né, segundos, minutos, horas, depois que essas pessoas tiveram contato, elas começaram a manifestar sintomas, a qual a gente já classifica como a síndrome de radiação aguda, né? As pessoas elas já estavam na síndrome prodrômica, sentindo náuseas, vômitos, tudo isso já dando início a essa síndrome que, né, acabou tirando a vida aí de muitas pessoas que tiveram contato com essas fontes de radiação. Na verdade, com essa fonte, né, de Césio 137. E aí, o pessoal da Anvisa e da CENEM, eles foram acionados, tá, a irem fazer o resgate dessa fonte e o cuidado das pessoas que até então estavam contaminadas. Então, o que é que acontece aí, né? A Anvisa e a CENEM, eles fazem uma monitoração individual e local, tá? Nos indivíduos, nas pessoas, e no local a qual essa fonte esteve presente. Então, eles levam detectores de radiação, certo? Levam todo o equipamento para fazer a monitoração de dose, para ver os níveis de dose ali no local, tá bem? Então, essas pessoas, grande maioria morreu, né? Veio a óbito, e as que sobreviveram e que tiveram contato com a fonte, mesmo que não tenham desenvolvido a síndrome de radiação aguda, com certeza desenvolveram efeitos estocásticos, né? Depois de um tempo. Algum tipo de câncer, algum tipo ali de alteração genética, tá bem? Um outro acidente que a gente também deve estar mencionando é o acidente de Chernobyl, né? A qual houve uma explosão de um reator, a qual uma parte desse material foi liberado, né, no ar. E aí as pessoas não sabiam até então que estavam sendo contaminadas, até começar a haver a morte de pessoas que trabalhavam ali naquele local a qual existe esse reator, tá? E pessoas que morriam constantemente, né? Elas tinham contato com o reator e logo apresentavam sintomas, ou seja, a síndrome de radiação aguda.
E aí, dentro dessa explosão, 237 pessoas foram diagnosticadas por contaminação por iodo radioativo, que era o tipo de substância que estava sendo emitida por esse reator, tá? Sendo aí, né, só aumentando, só crescendo o número de casos de pessoas que estavam sendo contaminadas. A liberação do material radioativo ocorreu aí por 10 dias, né? Então foi muito tempo a qual as pessoas estiveram expostas à radiação e a qual a cidade esteve exposta. Então por isso que as pessoas tiveram logo que evacuar da cidade e ir para outro local, o que consequentemente também prejudicou outras pessoas, uma vez que as pessoas estavam, né, contaminadas, então elas estavam também emitindo doses de radiação, tá certo? Então, grande parte dos bombeiros, né, das pessoas que foram resgatar o pessoal ali do local a qual houve a explosão, também foram contaminados, certo? E grande maioria veio a óbito no local, tá? Manifestaram logo de forma grave sintomas ali que envolviam o sistema nervoso central, tá? Então, grande parte das pessoas que foram contaminadas, né, e que sobreviveram depois de um tempo, elas apresentaram casos aí de leucemia, né, e de câncer, tá? Catarata também, efeitos que se desenvolveram aí no decorrer do tempo, com o passar do tempo, tá bom? E aí, as mulheres grávidas, né, que estavam ali, grande parte sofreram aborto espontâneo, as crianças desenvolveram algum tipo de malformação também, por conta da dose absorvida ali de dose. Além do que, as pessoas jovens, né, que sobreviveram, depois de um tempo, né, que se casaram, tiveram filhos, etc., essas crianças nasceram com algum tipo de defeito genético ocasionado pela contaminação que ocorreu há anos atrás, né? E aí grande parte das crianças, elas nasceram, né, com o risco, e algumas nasceram com câncer, tá? Algumas com a chance de desenvolver, outras com a chance de já nascer com câncer. E aí, tudo isso foi inerente a essa alta taxa de dose que houve naquele local, tá? E as mulheres, né, que estavam grávidas, que já estavam com um feto ali dentro do útero, a grande maioria foram aconselhadas a abortar, para justamente as crianças elas não virem a nascer com algum tipo de aberração cromossômica, algum tipo de malformação dentro do organismo, tá certo? Alguma pergunta? Acho que a gente acaba por aqui. Querem perguntar algo? Alguma dúvida? Tudo certo? Nada, gente. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Então, certo. Oi, diga. Aí quer dizer que essa radiação lá do pessoal do Chernobyl vai ficar no corpo dele por vários e vários anos. Não vai ter como sair Não, do corpo da pessoa essa radiação. Fica acumulado, né? Fica acumulada dentro do organismo e vai causando aí diversos efeitos durante o tempo. Pode desenvolver um câncer, uma catarata, certo? Não tem como sair. Ela fica presa dentro do organismo e afeta as células, né? Então, toda a região do corpo pode sofrer um efeito decorrente aí dessa exposição, tá bem? Então, na nossa próxima aula, tá? Na segunda-feira, a gente vai fazer uma grande revisão de todo o conteúdo que a gente viu até hoje, tá? E aí, na terça, a gente vai fazer aqui uma resolução de várias questões e encerramos a disciplina,
tá bom? Então, paramos por aqui e até segunda-feira. Tchau, tchau para todos.